Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um direto aqui na página do Centro de Marcha e Corrida de Alcanena, o último direto da época 2019-2020. Uma época algo atípica, digamos assim, provocada por uma razão muito óbvia, que parou muitas das atividades a nível nacional e mundial. Às quais o nosso programa, no Centro de Marcha e Corrida da Alcanena, não passou ao lado. Como técnico do Centro de Marcha e Corrida da Alcanena há 5 anos, cabe-me no dever de fazer um balanço, desta vez um pouco diferente dos últimos anos, em que o faço através de um vídeo comemorativo ou de algo que comemora uma época. Ainda estamos impossibilitados, digamos, de o fazer, e senti-me no dever de fazer um balanço daquela que foi a nossa época desportiva, mais uma, e porque toda a gente merece, todos os inscritos merecem, todos aqueles que nos acompanham e nos apoiam merecem, e não o ia deixar de fazer. Como tal, vou tentar ser o mais breve possível e não me esquecer de nada. Começo já aqui desde o início para que fique, digamos que, esclarecido o meu maior agradecimento em relação a tudo, vai para os inscritos do Centro de Marcha e Corrida, todos eles, sem exceção. Sem eles, o programa não tinha a dimensão que tem atualmente, e mesmo metade da época ter sido, digamos que, estragada, não deixaram de participar nas iniciativas, nos treinos, nos desafios, e em parte, e a eles devo-vos o meu maior agradecimento. Depois, à minha família, né, como não podia deixar de ser, que apesar de saber quase, aliás, na maioria das vezes, sabem ao mesmo tempo do que o resto dos inscritos e dos participantes das minhas ideias, não me deixam de apoiar. Em parte, digamos que o meu irmão teve de levar com muita coisa, digamos assim, porque ao longo do tempo fui experimentando novas ideias, fazendo muitos testes, muitas horas, para que tudo corresse sempre bem e para vos dar o melhor. E ele teve de levar um bocado com isso, porque fazia sempre de cobaia. De qualquer das formas, não queria deixar de agradecer à Câmara Municipal de Alcanena, pois após o período de quarentena e de confinamento, quando podemos ter alguma liberdade, não a liberdade total para voltar aos treinos, permitiram que eu continuasse a dar os treinos online, e permitiram que eu tivesse tempo para me dedicar a este programa e não abandonar os inscritos, que não são assim tão poucos quanto isso, e vamos já ver mais à frente a envolvência que estávamos a ter, e que tivemos este ano. Mas pronto, foi-me permitido isso, e em parte também devo esse agradecimento. Passando aqui ao próprio balanço dito, estava a ser uma época fenomenal, e os números falam por si. Apresento aqui no quadro aquele que era o registro de participantes por mês, de participantes de participações por mês. No mês de outubro tivemos 557 participações, em novembro decresceu um bocado, isto estamos a falar de meses de inverno, em dezembro é perfeitamente normal um decréscimo. Mesmo assim, em 2019 tivemos quase o dobro das participações do ano anterior, que já tinha sido um grande ano, mas pronto, envolve ali férias, envolve feriados, envolve uma série de situações. Em janeiro, as pessoas, felizmente, pensam em si próprias e pensam que aquela estimativa do este ano é que vai ser, este ano é que vou mudar a minha vida, e os números falam por si. Voltamos a ter mais de 500 participações por mês no mês de janeiro, e em fevereiro atingimos o pico máximo com 561 participações. O mês de março, no dia 11, foi o nosso último treino presencial, e a época, digamos que a época presencial acabou por aí.
Infelizmente, foi assim que aconteceu. Ninguém estava à espera disto. Óbvio que pensamos sempre todos no mesmo, todos positivo, mas pronto, a partir daí tivemos de nos orientar, de continuarmos unidos, e fala por si todo o envolvimento, que todas as iniciativas que eu tenho tido em prol com os meus inscritos. E aqui está uma delas, uma imagem dos treinos a partir de casa, e que depois passei a fazer através das instalações laborais, digamos assim, os treinos online até ao mês de junho, ou seja, desde o dia... ou seja, no início da pandemia, em que as atividades acabaram, o meu primeiro pensamento foi levar treinos que se adequassem a todos. Inicialmente nem sequer fazia diretos de treinos com os meus inscritos, gravava os vídeos e dava-lhes, porque assim abrangia uma maior quantidade de pessoas. E pronto, fazia assim. Depois senti-me na necessidade de estar mais próximo dos meus inscritos e comecei a fazer treinos online a partir de casa, e não só. E pronto, lá está. Nunca obriguei ninguém a fazê-lo, nem toda a gente se senta à vontade com as redes sociais, ou para estar em frente a uma câmara, ou assim. Mas pronto, nunca parei até desde sensivelmente abril, maio, junho. 3 meses, nunca parei. O mês de julho, já vou explicar mais à frente o que é que acontece no mês de julho, mas pronto, nunca parei de levar aos meus inscritos todas as condições e todo o acompanhamento possível. À partida, tínhamos os treinos online, mas só isso não chegava. E logo no início da pandemia, pensei que podíamos marcar um pouco a diferença. E para provar, ou para comprovar isso, fizemos um vídeo que foi partilhado nas nossas redes sociais. Aqui vou passar sem som, que é para não haver cortes, mas um vídeo em que os membros que se quiseram associar, através de uma frase, cada um dizia um excerto, e foi levado através da nossa página, e as pessoas gostaram muito de aderir. Aqui foi uma primeira experiência de muitas pessoas, com os vídeos, com a exposição, digamos assim, isto sem qualquer tipo de obrigação. As pessoas calhou-lhe um excerto de uma frase, e juntando tudo, foi uma iniciativa engraçada. Estava longe de imaginar que ia ter muitas mais. Felizmente tive, e pronto, não pararem. Vamos já falar de mais algumas em questão, para também não me alongar aqui muito. Talvez a iniciativa mais marcante e que atingiu o maior número de pessoas, talvez tenha sido as entrevistas. As entrevistas começaram porque íamos organizar em Alcanena o Challenge 3000, uma atividade do Programa Nacional de Marcha e Corrida. Íamos organizar essa, íamos ter uma madrinha, alguém que, neste caso, a Ana Mafalda Ferreira, ia apadrinhar o evento, e em questão, quando eu lhe disse que que a atividade estava cancelada, perguntei-lhe se ela não se queria apresentar e dar a conhecer como atleta aos meus inscritos. A partir daí, aliás, e foi ela própria a dizer que era a primeira entrevista de muitas, eu também estava assim um bocado receptivo quanto a isso, e assim meio na dúvida. O que é certo é que fui-me começando a sentir à vontade, fui começando a convidar atletas e agentes esportivos envolvidos no atletismo, e levando as histórias deles, sempre com o foco nos meus inscritos. Apesar disto ter atingido dimensões maiores, foram sempre o foco. E passaram por cá, lá está, começamos com a Ana Mafalda Ferreira, Inês Henriques, campeã da Europa, recordista do mundo, campeã do mundo de 50 km, Tiago Marte, que foi 8 vezes campeão nacional de Decathlon e um grande amigo meu, com quem eu partilhei muitos anos nas pistas, Sandra Teixeira, que é técnica no Centro de Marcha e Corrida do Jamor e foi uma grande atleta, fazia todo o sentido também vir partilhar a sua história. Miguel Lucas, nosso conterrâneo, ex-atleta, treinador de um atleta da nossa terra e um grande psicólogo desportivo. Ana Cabecinha, lá está, mais uma marchadora de grande nível internacional,
que veio falar sobre a sua carreira na nossa página. Cláudia Rodrigues, várias vezes campeã nacional também, e uma colega minha de, não vou dizer de infância, mas de adolescência, que eu conheci também no atletismo e que uma excelente atleta profissional de provas combinadas. O Gaspar Araújo, presente nos Jogos Olímpicos, e que aceitou logo o meu convite, é uma pessoa formidável sem, aqui falando no geral, não só do Gaspar, mas de todos, nunca ninguém impôs qualquer tipo de problemas em ser entrevistado. Eles próprios têm os próprios conhecimentos, mas da minha parte não estava à espera de uma recepção tão rápida, tão repentina, tão abrangente, tão positiva. David Inácio, na altura, a 11 de Abril, veio falar à nossa página, porque ele próprio tem um programa de acompanhamento online, de treinos, quer ao domicílio, quer online, e na altura fazia todo o sentido ele vir partilhar a sua experiência ao longo dos anos sobre este tipo de situações. Uma das entrevistas mais difíceis, o que foi com o meu irmão, porque lá está, conheço a história toda dele, conheço tudo dele, foi difícil organizar aqui perguntas para as pessoas que não conhecem, mas pronto, digamos que a minha maior referência do atletismo, entrevistei e já fiquei satisfeito por isso. E Cília Machada, uma figura também carismática do atletismo, não só popular como federado, também aceitou o nosso convite. Susana Feitor, quem não conhece a Susana Feitor, né, também aceitou desde logo o nosso convite. Aurora Cunha e Paulo Guerra, dois grandes atletas internacionais, toda a gente sabe quem é o Paulo Guerra, o rei dos corta-matos. A Aurora Cunha foi tripla campeã mundial de estrada e também marcaram presença na nossa página. Sara Moreira, sem grandes apresentações, campeã da Europa de meia maratona e de 3.000 metros em pista coberta, totalmente disponível para nos falar. João Vieira, ele que esteve na inauguração do Centro de Marcha e Corrida de Alcanena, juntamente com a sua treinadora e esposa, Vera Santos. Marcos Caldeira, um atleta que já foi várias vezes campeão nacional nos saltos, também passou pela nossa página. Susana Costa, sem aqui entrar em grandes pormenores, eu aconselho toda a gente a ver todas estas entrevistas, estão no nosso canal do YouTube. A Susana Costa emocionou-se na nossa entrevista e eu percebi perfeitamente, porque falar de certos aspectos da nossa carreira trazem boas lembranças e foi, digamos que, um momento bonito. Cátia Azevedo, a portuguesa mais rápida de sempre a dar uma volta à pista, também teve e partilhou a sua simpatia e a sua história connosco. Hélio Gomes, um atleta formidável, um senhor, digamos assim, um senhor do atletismo, ele que está a contas com uma lesão e está a recuperar, e espero que esteja tudo bem com ele. Foi quarto classificado num campeonato da Europa de 1500 metros e também esteve presente na nossa página. Solange Jesus, meio fundista ou fundista, depende aqui do ponto de vista, também aceitou desde logo o nosso convite e após um dia de trabalho, esteve quase 1h30 à conversa connosco. Ela que foi técnica do Centro de Marcha e Corrida e aproveitou o facto de ter passado por essa experiência para se relançar num projeto próprio. Ou seja, a experiência que teve como técnica num Centro de Marcha e Corrida serviu-lhe de balanço para iniciar um projeto próprio e espero que acompanhem. Por último, na semana passada estivemos à conversa com o recordista nacional de salto em altura, o homem em Portugal que já saltou mais alto no salto em altura, 2,28 m, e foi uma agradável conversa. No meio disto tudo, tivemos vários problemas com a internet, como é óbvio, naquele pico, digamos que, da afluência, em que as pessoas estavam todas em casa, havia cortes na internet, havia problemas, umas pessoas começaram mais tarde, assim, peripécias que foram vividas, digamos que por trás da câmara, que me enriqueceram bastante e que me aproximaram de digamos que vedetas do atletismo. E eu queria aqui deixar, e para pôr um ponto final nesta parte das entrevistas, que até com alguns atletas, eu próprio, a maioria conheço, até com outros, temos sempre aquela sensação de eles são inacessíveis. Não, eles são pessoas como nós, que têm uma profissão como outra qualquer, neste caso ligada ao desporto, com um mediatismo talvez um pouco maior, são pessoas totalmente acessíveis como outra qualquer que encontremos na rua.
E isso é extremamente de louvar. E quem não conseguiu ou não pôde assistir às nossas entrevistas, elas estão na nossa página, estão no nosso canal do YouTube. Vejam, revejam e aprendam com todas as histórias que eles nos podem dar. Depois disto, um grande desafio que tivemos, talvez aquele que me deu assim uma grande satisfação por ver as pessoas envolvidas, passo aqui a citar, logo no início da pandemia, tivemos, ver se aqui encontro, eu penso que sim, já tinha aqui isto tudo preparado, e queria aqui deixar essa, consigo aqui ver, até porque isto não está no YouTube. Exatamente, consigo. Durante cerca de 3 meses, tivemos 63 pessoas a participar, a sair da sua zona de conforto para se filmarem a fazer 30 segundos de um exercício. Ou seja, isto foi pegar numa ideia que está nas redes sociais, desafios quase por tudo e por nada, pegar nessa ideia, trazer para o nosso centro, envolver os nossos inscritos. Este foi o desafio mais duradouro ao longo da quarentena, em que uma pessoa era nomeada, comecei eu a fazer um exercício de 30 segundos, nomeei uma pessoa que tinha 24 horas para fazer esse mesmo exercício que eu tinha dito. E essa pessoa fazia o mesmo. E isto envolveu 63 pessoas, se não estou em erro, durante cerca de 2 meses e meio, mais ou menos. As pessoas saíram da sua zona de conforto. Eu fiz um vídeo, como vocês estão a ver, com várias imagens das pessoas em questão, até porque não sei e nem sequer perguntei a ninguém se tinha disponibilidade de passar o vídeo. Eu acho que não o devo fazer. É um vídeo que fica... os vídeos ficam no nosso grupo, mas fica o registro de todas as pessoas que participaram neste desafio. E quero cumprimentar todos aqueles que não se sentem à vontade, nem sequer são obrigados a fazê-lo, a sair das suas zonas de conforto. No entanto, aqueles que o fazem têm de merecer destaque, como é óbvio, e merecem toda a minha palavra de consideração. Estamos aqui a ver o vídeo, que tem 4 minutos e meio, ou seja, foram 63 pessoas que se envolveram, às quais eu agradeço bastante. Aliás, estamos aqui a ver que até houve gente que foi renomeada e voltou a fazer o exercício sem problema algum. As pessoas gostam de estar envolvidas neste tipo de situações, quer seja por brincadeira, quer seja mais a sério ou não. Da minha parte, como técnico, tentei sempre levar às pessoas uma forma de se ocuparem. Nem sequer importava se era através do exercício físico. O principal objetivo, com tudo isto que vamos ver no balanço de hoje, e vou tentar ser o mais breve possível com tudo, porque aconteceu e ainda está a acontecer alguma coisa, que a época ainda não acabou, faltam uma semana e pouco, mas foi tentar sempre aquilo que eu tento fazer na prática, que é envolver o maior número de pessoas, fazer com que elas se sintam à vontade, fazer com que elas façam parte de um grupo de convívio, de trabalho, de exercício, e é sempre, e foi com base nesse aspecto que eu fiz todas as iniciativas, que eu pensei em todos os desafios. Uns, óbvio, que tiveram mais aderência que outros, mas também é bastante normal. As pessoas também têm a sua própria vida, a sua maneira de gerir as redes sociais e até a sua própria motivação. Eu não consigo chegar a toda a gente, é impossível. Há pessoas que eu sei que, apesar de continuarem em atividade, não faziam os seus registros para a internet, nem têm de o fazer. É a privacidade delas. Eu nunca obriguei ninguém. Os convites que fiz foi sempre com base naquilo que as pessoas nos podem dar. Com esta conversa toda, até me esqueci de tirar aqui que já estávamos em direto, mas pronto. Enquanto vemos o vídeo, vamos passar aqui alguns comentários das pessoas que nos estão a seguir. Eu desejo boa noite a todos e obrigado a todos por nos estarem a acompanhar. Realmente este é assim o último direto e peço desculpa por ser só eu, mas pronto, tentei aqui reunir tudo aquilo que fomos fazendo ao longo deste ano, começando pelas participações presenciais e depois vimos-nos limitados a fazer. Estamos só aqui a chegar ao final do vídeo, e é justo que
todas as pessoas tenham direito a aparecer, digamos assim. Depois deste vídeo, como estamos a ver, vou aqui fazer referência a uma grande brincadeira que começou mesmo por algo espontâneo, digamos assim. Foi mesmo algo meu que saiu espontâneo, uma experiência minha, que surgiu assim meio na brincadeira, mas que durante cerca de 2 meses foi ininterrupta. Toda a gente vai lembrar disto, todos os nossos inscritos vão lembrar disso. Todas as sextas-feiras tínhamos um programa de discos pedidos, em que ao longo do dia as pessoas iam pedindo a sua música, e depois à noite, na sexta-feira, reuníamos todos, cada um em sua casa, e eram passadas músicas e as dedicatórias. Ao início até comecei a ligar para as pessoas, mas depois através da internet era mais complicado. Fomos evoluindo até a nível de grafismo, tivemos bailarinas, como estamos a ver, era cerca de uma hora e meia de animação, em que lá está, nem sequer estava em prática, ou digamos, nem sequer era visto o exercício físico como peça fundamental, mas o mais importante era ter o grupo unido. E foi nesse sentido que eu tive essas ideias e iniciativas para levar aos meus inscritos, e não só, todas elas. Estamos a ver aqui uma delas, está a ver assim a minha mais maluca, em que eram lançados videoclipes e tivemos alguns cortes por causa de direitos de autor, e depois eu achei por melhor acabar porque estava em causa a nossa página e temos muita informação na nossa página, não valia a pena estar a arriscar, mas foi engraçado, foram passados bons momentos em que as pessoas se divertiram bastante, e lá está, como grupo, toda a gente esperava pela sexta-feira para saber qual era a música que íamos dedicar uns aos outros, uns mais para brincadeira, outros menos, mas o importante realmente era manter o grupo unido. Uma outra grande loucura aconteceu no dia 9 de maio, e aqui vou só pôr aqui o flyer, porque o vídeo é bastante extenso. No dia 9 de maio, se não estou em erro, tivemos aquilo que eu considerei uma das maiores iniciativas de qualquer centro de marcha e corrida no país. Tivemos 4 horas, non-stop, tal e qual como o nome indica, de exercício físico, em que todos os convidados, todos os inscritos do Centro de Marcha e Corrida de Alcanena entravam em direto durante 10 minutos na nossa página, para praticar exercício físico. Quem tinha bicicleta fazia através da bicicleta, quem tinha passadeira através da passadeira, quem não tinha foi incluído na mesma através de um circuito de condição física. E durante 10 minutos estavam online. E eu fazia algumas perguntas e fazia ali um dinamismo com as pessoas. Sem dúvida alguma, este foi um dos meus maiores desafios, até comigo próprio. Foram 4 horas que eu nunca me levantei da cadeira, nem para ir à casa de banho, nem para beber água, nem para comer, nem para nada, em que as pessoas cumpriram todas o horário estipulado. Foi lançado o horário, todas as pessoas cumpriram, entraram online. Foi talvez um desafio que me deu, não vou dizer mais gozo, mas um desafio que me deu mais satisfação ter em prática com todos. Óbvio que, por um lado, até gostava que tivessem sido mais. Por outro lado, 4 horas já foi assim, se fossem mais pessoas, mas pronto, é realmente positivo. Continuando a nossa viagem, o nosso balanço, também não vou passar aqui o vídeo todo, mas no dia 17 de junho, e após um encontro de técnicos a nível nacional do Programa Nacional de Marcha e Corrida, trouxe testemunhos, não de atletas, mas de técnicos de vários centros de marcha e corrida do país, Covilhã, Vila Real de Santo António e Odivelas, para também viajarmos um pouco e conhecermos a realidade desses centros. Cada um tem a sua particularidade, e eu acho que foram cerca de 2 horas e meia, aliás estou ali a ver, foram 2 horas e meia de conversa, e muito mais havia para falar, mas senti que foi também uma grande iniciativa. Isto tudo, lá está, em período de quarentena, não era fácil de gerir, e muitas ideias tinham de vir à cabeça, e pronto, lá está, sempre com o pensamento nas pessoas.
É óbvio que nunca na minha vida tinha feito um direto para as redes sociais. Tomei essa liberdade. Foi difícil. Foi extremamente difícil adaptar-me. Não só a adaptação, mas lá está, como também não me sinto muito envergonhado, digamos assim, tomei a iniciativa sempre com o pensamento nos meus inscritos. Durante o mês de junho também tivemos uma grande iniciativa em que todos os treinos, todas as caminhadas, todas as corridas dos inscritos eram registados através das aplicações do telemóvel ou do GPS e os quilómetros eram somados. E foi com uma agradável surpresa que eu vi o empenho das pessoas em caminhar, em correr, para somar quilómetros. Sempre para ficarmos ali na expectativa. Realmente quantos quilómetros é que isto vai dar? Por todos aqueles que participaram, é óbvio. Que nem sequer tenho o número, nem sequer me vou pôr nisso. Foram muitos, mas pronto, estamos aí a ver o vídeo. Vou só andar aqui um bocado para a frente para não estender muito este direto e apresentar aqui o resultado final. Para quem não viu, está tudo na nossa página e no nosso YouTube. Durante o mês de junho foram percorridos em treino registados, porque houve pessoas que não conseguiram registar, 1.524 km e meio. Caminhadas e corridas registadas, atenção, registadas. Eu encontrei-me várias vezes com pessoas que via em atividade, mas que lá está, não se sentiam na capacidade ou na liberdade ou não há vontade de expor as suas atividades, e eu nunca obrigo a ninguém. Assim como nunca obrigo a ninguém a ir aos treinos presenciais. Basicamente passa um pouco por isso. Para não me alongar muito mais, basicamente foi isto que aconteceu. Foram estas as iniciativas. Espero que tenha ajudado a passar melhor o tempo de forma ativa, de forma a que as pessoas se mantivessem unidas mesmo à distância. Durante este mês, não vou falar porque ainda não acabou, mas durante as 4 semanas de julho estão a decorrer 4 desafios diferentes. O primeiro foi o teste Cooper, era a nossa altura de fazer a avaliação do teste Cooper. Fizemos-lo na mesma, aberto a quem queria participar. A segunda iniciativa, lá está, porque depois as pessoas começam-se a sentir à vontade, foi o desafio das selfies, em que eu lancei 10 locais diferentes do nosso concelho, mais ou menos abrangentes, desde os Olhos d'Água, ao Olho da Maripau em Vila Moreira, Cabeça de Santa Marta, aqui Moinho em Monsanto, Jardim da República, em que as pessoas tinham de tirar uma selfie associada ao registro de treino. Não é só chegar ali ao sítio e tirar uma selfie. As pessoas tinham de treinar à vontade delas, e lá está, tinham de tirar uma selfie num daqueles locais. Também foi com enorme sucesso e agrado que eu vi as pessoas a aderirem a isso. Atualmente estamos numa simbólica corrida virtual, em que eu lancei o desafio de correr em 5 km e de caminhar em 8 km, também com o registro dos treinos, durante esta semana. E penso também que vamos ter uma boa iniciativa, apesar do calor que se faz sentir, mesmo à noite, mesmo ao final do dia. Iria perceber que as pessoas também estão um pouco cansadas, digamos que, de não podermos voltar à nossa atividade ainda. Em setembro vamos voltar, sejam quais forem as condições, em setembro vamos voltar. Eu percebo tudo, e há pessoas que, pronto, depois também têm direito às suas férias e aos seus momentos, mas mesmo assim temos tido grande adesão. E pronto, foi basicamente assim a nossa época. Nunca de tal forma pensei fazer sequer um direto com um balanço da mesma, mas pronto, nem sequer temos outra forma de o fazer. Não temos registros depois do mês de março, abril, maio, junho e julho, são 5 meses da nossa época, então é metade, quase metade da nossa época. E os maiores registros que temos são das iniciativas que tivemos. Mais uma vez, a todos os inscritos, o meu muito obrigado pelo apoio, pela participação, pelo saírem da vossa zona de conforto em prol de um grupo. Não vou falar só de mim, mas em prol de um grupo. Obrigado, e estamos todos de parabéns. Um agradecimento também novamente à minha família, que me apoia, e lá está.
apesar de saberem, ao mesmo tempo que a maioria dos inscritos, não deixam sempre de ser um apoio, e novamente à Câmara Municipal de Alcanena, que permitiu que durante o tempo de quarentena e depois do desconfinamento, aliás, no desconfinamento é que foi bastante importante, que permitiu que eu continuasse a levar os treinos online e permitisse que eu tivesse tempo para também dedicar algum do tempo aos projetos. Da minha parte é só, ainda há desafios a decorrer, mas sentia-me na obrigação de fazer este balanço em jeito de agradecimento. Foi o último direto aqui no Centro Marcha e Corrida de Alcanena, da época 2019-2020. Esperemos que em setembro as coisas estejam muito melhores do que estão no dia 2 e possamos voltar a olhar para este vídeo e pensar que realmente as coisas mudaram, e mudaram para melhor. Muita coisa até lá pode acontecer, espero que tudo positivo, porque realmente tínhamos um grupo bastante grande, uma média, como vimos ao início, uma média nos treinos superior a 50 pessoas. Tivemos mais de 20 treinos com mais de, eu não quis pôr na fotografia, mas tivemos treinos com mais de 55 pessoas. A média estava em 50, no último mês a média superou as 50 participações por treino, o que é, sem dúvida, assustador pela parte positiva, digamos assim. Dito isto, para acabar, em 2015, no primeiro ano, na inauguração tivemos cerca de 24, 26 pessoas. 5 anos depois, 24, 26 pessoas, digamos que era um treino vazio. Ou seja, em 5 anos muita coisa mudou. E acredito que esta pandemia vai ensinar muita coisa a todas as pessoas, mas que, vendo pela parte positiva, vamos voltar em grande, e em grande forma, com muitas iniciativas presenciais, de preferência presenciais. E aquilo que fica aqui registado é o balanço desta época, meio atípica, mas que não vai deixar de ser relembrada e de vista pelo lado positivo. A todos os meus inscritos, mais uma vez, e a vocês, sem vocês não havia o projeto, né? Se fosse só eu como técnico e não aparecesse lá ninguém, não havia projeto, duvido muito que houvesse projeto. Portanto, a vocês que passam a palavra, que nunca foram convidados por mim para entrar no Centro Marcha e Corrida, mas sim por a vossa amiga, por a vossa colega, por a vossa prima, por a vossa irmã, por a vossa sobrinha, por a vossa tia, o meu muito obrigado, e é para vocês que deixo este grande balanço, e são vocês que fazem parte dele. Vocês que fazem parte dele. Agradeci às pessoas que tinha a agradecer, aos agentes que tinha a agradecer, mas deixo aqui, por último, o meu grande obrigado a todos os inscritos do Centro Marcha e Corrida de Alcanena. São vocês que fazem este projeto, são vocês que fazem ter esta grande dimensão. Peço desculpa a todos os que estão aí a comentar de eu não estar aqui a pôr como faço nas entrevistas, mas lá está, tinha aqui um guião para seguir para não me perder, porque realmente foram muitas coisas. Para quem nunca fez parte do Centro Marcha e Corrida e assistiu às entrevistas, ficou a saber realmente como funcionamos como grupo. Apesar de estarmos distantes, funcionamos como grupo na mesma, estivemos unidos na mesma, e isso foi o mais importante. E melhores dias virão. A todos vocês, a todos aqueles que me acompanharam, deram os parabéns, todas as entrevistas e iniciativas, até do mundo do atletismo, que nada tem a ver com o Centro Marcha e Corrida, mas onde eu fui buscar os registros e os testemunhos de atletas, até desse mundo. Obrigado pelo apoio que deram, pelo incentivo que deram em eu trazer sempre mais e mais e mais atletas, fora digamos que da ribalta, porque a ribalta no atletismo, todos eles são importantes e todos eles têm o seu valor. Mais uma vez, e sem me alongar muito mais, porque já estamos em 35 minutos de vídeo e eu sequer tinha pensado em 20, o meu muito obrigado a todos. Desejo a todos, para aqueles inscritos, quando formos de férias, umas boas férias, recuperem energias, porque quando voltarmos aos treinos a coisa vai doer. Eu através de um computador tentei incentivar ao máximo, mas é totalmente diferente. Eu prefiro ter dor de cabeça de vos estar a ouvir do que ter dor de cabeça de estar em frente a um ecrã de computador. E quero aqui a deixar no ar também, que é graças a vocês, e foi graças a vocês, foi graças ao pensamento que tive em vocês, que até podem surgir projetos novos por aí além.
Ou seja, depois disto, um balanço maior e podem surgir maiores projetos. Portanto, mais uma vez, e sem me alongar mais, obrigado a todos, umas boas férias para todos e muito obrigado por a época que nos deram. Foi atípica, sim senhor, mas provamos a todos que estivemos juntos e unidos, mesmo quando não o podíamos estar. E essa é a minha grande mensagem para vocês. Mantenham-se assim como grupo e continuem a ser colegas uns dos outros. E da minha parte eu estarei sempre disponível para ajudar e para vos levar toda a animação possível, toda a boa disposição e também todas as dores possíveis e inerentes a um treino de condição física, de corrida e de caminhada. Não pensem que quando voltarmos à atividade eu vou ser meiguinho, porque é óbvio que não vai ser. Vão haver muitas novidades e eu já estou, aliás, nos últimos tempos já tenho estado a preparar a nova época, portanto, aguardem porque as coisas vão aquecer e intensificar-se bastante. Eu fico com o fogo todo. Estes meses todos sem estar presente com vocês, fiquei com o fogo todo. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Umas boas férias a todos. Mantenham-se, lá está, cuidadosos em relação a isto do vírus, do Covid-19. Mantenham cuidadosos, as coisas vão ficar melhores, tenho a certeza absoluta. Obrigado a todas as pessoas que me estiveram a seguir neste direto e que comentaram. Não se esqueçam, inscritos do Centro Mestre Corrida, ainda temos desafios para fazer, ainda temos algumas surpresas para depois mostrar a todos e assim me despeço com um enorme agradecimento para todos vocês. O resto de uma boa noite a todos e mais uma vez obrigado a todos.